estudante, nesta aula vamos falar de retas paralelas cortadas por uma transversal. Bora ver então os ângulos formados quando esta situação ocorrer. Porém, antes de começar de fato esse tema, vamos aqui fazer uma revisão rápida sobre classificação de alguns tipos de ângulos. Temos aqui, à minha esquerda, o ângulo reto, o ângulo obtuso e o ângulo agudo. O ângulo reto, que é este aqui, ele tem sua medida igual a 90 graus. Aqui eu tenho o ângulo obtuso, veja que ele está um pouquinho mais aberto do que o ângulo reto. Ele tem a sua medida entre 90 e 180 graus. E aqui um pouquinho mais fechado do que o ângulo reto, tem o ângulo agudo. A sua medida está entre 0 e 90 graus. Vem para cá então. Temos aqui duas retas R e S que são paralelas, quer dizer que elas não têm ponto de interseção, elas não possuem ponto em comum. E aqui eu tenho uma terceira reta que vai cortar exatamente as duas retas paralelas. Esta reta eu vou chamar de reta transversal. Perceba que quando a reta transversal P, ela intercepta a reta R, quatro ângulos são ali formados. Eu tenho o ângulo de medida A, que vai ser oposto pelo vértice ao ângulo de medida C. Nós sabemos que ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Quer dizer, então, que o ângulo A e o ângulo C, eles têm medidas iguais. Do mesmo modo, eu posso observar que o ângulo B e o ângulo D também são ângulos opostos pelo vértice. Então, por consequência disso, o ângulo B e o ângulo D também irão ter a mesma medida. Agora, percebam o seguinte. Se eu analisar o ângulo A e o ângulo B, eles dois juntos estão formando meia circunferência. E nós sabemos que o ângulo central de uma circunferência é de 360 graus. Então, se ali eu tenho meia circunferência, o ângulo vai corresponder a 180 graus. Então, perceba o seguinte. Já que o ângulo A e o ângulo B juntos formaram meia circunferência, então eu posso falar o quê? Que o ângulo A mais o ângulo B vão somar 180 graus. Fazendo uma mesma análise, você pode perceber facilmente que o ângulo B e o ângulo C também vão ser suplementares. Ângulos suplementares são ângulos cuja soma é 180 graus. Do mesmo modo que o ângulo C e o ângulo D também vão somar 180 graus, o ângulo A e o ângulo D também irão somar 180 graus. A mesma coisa que eu narrei aqui em cima acontecerá aqui embaixo. Só que, em vez de eu falar ângulo A, vou falar o ângulo E. Isto porque eles estão ocupando posições correspondentes. Então, ângulo A e o ângulo E são ângulos correspondentes, eles vão ter a mesma medida. Então, o ângulo B e o ângulo F também são correspondentes. O ângulo C e o ângulo G são correspondentes, vão ter a mesma medida. O ângulo D e o ângulo H também vão ter a mesma medida. Então, está compreendido que são ângulos correspondentes. Então, aqui embaixo, o ângulo E e o ângulo G são opostos pelo vértice, vão ter a mesma medida. E o ângulo F e o ângulo H também são opostos pelo vértice, vão ter também medidas iguais. Bom, mas é interessante agora ressaltar que entre as duas retas paralelas existe, claro, essa região interna e fora delas, tanto aqui em cima como aqui embaixo, eu tenho a região externa. Vamos considerar aqui essa nossa reta transversal. Os ângulos que estão do lado de lá da nossa reta transversal, eu vou dizer que são ângulos colaterais, e os ângulos que também estão do lado de cá também são ângulos colaterais. Então, sendo assim, eu posso te falar o quê? Que B, C, F e G são ângulos colaterais externos, melhor, são ângulos colaterais. Do lado de cá, o ângulo A, o ângulo D, o ângulo E e o ângulo H também vão ser colaterais. Porém, o ângulo B e o ângulo G, eles são colaterais, mas estão na região externa. Então, eles são colaterais externos. E percebam que, se o ângulo B e o ângulo F são correspondentes, por consequência, vão ter a mesma medida, quer dizer, então, que se F mais G é igual a 180 graus, se eu disser B mais G, também vai dar igual a 180 graus, já que F e B vão ter a mesma medida. Então, sendo B e G ângulos colaterais externos, eles somam 180 graus. Tome nota aí, então. Ângulos colaterais externos
eles somam 180 graus. E o que aconteceria se eu pegasse ângulos colaterais internos? Por exemplo, o ângulo C e o ângulo F estão do mesmo lado, estão do lado de lá, mas estão na região interna. Eles são colaterais internos. Perceba que o ângulo C e o ângulo G são ângulos correspondentes. Então, se eu sei que F mais G vale 180 graus, então, com certeza, F mais C também vale 180 graus. Anteriormente, eu comparei ângulos colaterais externos e eu verifiquei que eles somavam 180 graus. Agora, eu peguei ângulos colaterais internos e verifiquei também que eles somam 180 graus. Quer dizer o quê? Que ângulos colaterais internos ou externos, eles vão somar 180 graus. Cancão, e que nome se dá aos ângulos que não estão do mesmo lado? São os chamados ângulos alternos. Por exemplo, o ângulo B e o ângulo H, eles estão em lados diferentes. O ângulo B está do lado de lá, o ângulo H do lado de cá. E perceba que ambos estão na região externa. E eu estou vendo o seguinte, que o ângulo B e o ângulo F são correspondentes. Mais do que isso, o ângulo F e o ângulo H são opostos pelo vértice. Então, ângulos opostos pelo vértice vão ter a mesma medida. Então, o ângulo F e o ângulo H, eles têm a mesma medida, mas já que o F tem a mesma medida do B, então, com certeza, B e H também vão ter medidas iguais. Então, eu estou pegando ângulos alternos, estão em lados diferentes, na região externa, e eles têm a mesma medida. Quer dizer, então, que ângulos alternos externos, eles têm medidas iguais. Bora ver o que irá acontecer se eu pegar ângulos alternos internos. Exemplo disso, o ângulo C e o ângulo E, eles estão na região interna, o ângulo C do lado de lá e o ângulo E do lado de cá. Quer dizer, então, que o ângulo C e o ângulo E, eles são alternos internos. Percebam vocês que o ângulo C, ele é correspondente do ângulo G. Eles vão ter a mesma medida. Como o E e o ângulo G são ângulos opostos pelo vértice, vão ter medidas iguais. Ora, mas se o C e o G já têm essas mesmas medidas, conclusão disso, o ângulo E e o ângulo C vão ser congruentes, vão ter a mesma medida. Anteriormente, nós comparamos ângulos alternos externos e nós vimos que eles tinham a mesma medida. Nesse momento agora, acabei de ver com vocês que ângulos alternos internos também vão ter a mesma medida. Quer dizer que não importa se são alternos, internos ou externos, eles vão ter sempre medidas iguais. Bom, essa parte que eu falei de ângulos colaterais internos, colaterais externos, alternos internos e alternos externos, pode até ter te cansado um pouco. Mas é porque nos vestibulares tradicionais poderão aparecer questões com esse tipo de abordagem. Infelizmente, eu tinha que passar essa informação para você. Mas, de modo prático, entenda que aqui eu tenho 4 ângulos com a medida entre 0 e 90 graus. Lembram vocês? 4 ângulos agudos. Quem são eles? A, C, E, G. E eu também tenho 4 ângulos obtusos. Lembram? Medidas entre 90 e 180 graus. Quem são eles? B, D, F, H. Então, os 4 ângulos agudos vão ser congruentes e os 4 ângulos obtusos também vão ser congruentes. Qualquer ângulo agudo somando com qualquer obtuso vai dar sempre igual a 180 graus. Por exemplo, o ângulo B mais o ângulo A é igual a 180. O ângulo B mais o ângulo E também vai dar igual a 180. O ângulo B mais o ângulo G também vai dar igual a 180. Você que está aí com papel e caneta na mão, seria muito interessante você colocar os demais pares de ângulos que vão somar 180 graus. Tudo bem? Bom, porém, dando sequência à aplicação deste assunto aqui, eu vou falar com vocês agora sobre soma dos ângulos internos de um triângulo. Vejam que aqui eu tenho a medida interna x, aqui eu tenho a medida interna z e aqui eu tenho a medida do ângulo interno y. Aqui acima eu tracei uma reta paralela a este lado aqui, passando pelo vértice oposto a este lado.
Depois disso, eu prolonguei este lado nesse sentido e prolonguei este outro lado nesse sentido. Usando o que você aprendeu sobre ângulos correspondentes, formado por duas retas paralelas e uma transversal, eu posso garantir para você que este ângulo aqui, ele tem a mesma medida desse aqui. São ângulos correspondentes. Usando o mesmo pensamento, este ângulo vai ter a mesma medida deste outro ângulo aqui. E para finalizar, este ângulo e esse que está bem aqui, observe só, são ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, eles vão ter a mesma medida. Quer dizer então que aqui eu tenho a medida x, aqui eu tenho a medida y e aqui eu tenho a medida z. Está muito fácil você ver que os três ângulos juntos cobriram meia circunferência. Agora há pouco, aqui mesmo, nós falamos que um ângulo central de uma circunferência é 360 graus. De meia circunferência é 180 graus. Quer dizer, então, que o ângulo x somado com o ângulo y somado com o ângulo z, vamos ter, então, 180 graus. Quer dizer, então, minha canquete, meu canquito, que eu posso usar as informações das retas paralelas cortadas por uma transversal para mostrar para você que em qualquer triângulo a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. No nosso próximo vídeo, um novo encontro para nós falarmos de geometria plana. Aguardo vocês e até lá!